obra do Senhor, cheio de pensamentos humanos, né? Cheio de razões humanas. Mas precisamos deixar as nossas razões de lado e seguir e atender às instruções do Mestre, para que a gente possa executar a obra do Senhor com sucesso. Porque Jesus executou a obra de Deus com sucesso. E nós precisamos seguir esta mesma direção. Então aqui, de início diz como devemos seguir a Jesus. Versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. Ele estava ali em Cafarnaum, né? Na casa de Simão, da sogra de Simão Pedro, porque a sogra de Simão, ela estava doente, uma febre muito forte, e argumentaram para Pedro, e Jesus ficou sabendo, e Jesus se prontificou para ir na casa da sogra de Pedro. Chegando lá, ele toca o corpo dela, e a palavra diz que a febre a deixou, e ela passou a servir ao Senhor, cuidar, porque Jesus estava ali certamente com 12 discípulos junto com ele. E de repente, naquele espaço, naquela oportunidade, se alvoroçou ali muitas pessoas, os vizinhos, e Jesus começou a curar, libertar. Jesus fez uma obra maravilhosa. Veja bem aí, vamos ver aí mais ou menos o que Jesus fez no capítulo 8, versículo 14, vamos ver em cima. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então foi uma coisa maravilhosa, irmãos, tá? Uma coisa maravilhosa. Muitos receberam cura naquela oportunidade, tá? Às vezes, num momento de lutas, no momento que passamos, não pense você que foi um azar. As pessoas que não conhecem Jesus, elas se consideram azarenta, fizeram algum mal para mim, olho grande, isso, aquilo, outro. Quando Pedro estava pescando, Jesus falou para ele: olha, lança a sua rede. E Pedro falou: olha, mestre, a noite toda nós não conseguimos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar. E quando ele lançou, e veio aquela multidão de peixes. E aí Pedro falou assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus falou assim: olha, a partir de agora eu vos farei pescadores de homens. Vem, segue. Pedro largou tudo. Os pais, o pai de Pedro estava ali, o pai de João estava ali. Eles eram empresários, pescadores, negociavam, viviam da pesca. Pedro larga tudo ali nas mãos do seu pai
e sai atrás de Jesus. Ele despediu somente do seu pai e da sua sogra. Não houve oportunidade naquele momento para ir, para se despedir. Mas no momento oportuno, em que a sogra necessitava, Pedro leva Jesus, o próprio Jesus Cristo, na sua própria casa, aonde a sogra estava tomando conta. A palavra de Deus não revela que Pedro tinha esposa, tinha filho, mas fala claramente que a sogra morava em sua casa, casa de Pedro, aonde a sogra residia. E ali, enfermo, na oportunidade, Jesus entra naquela casa e começa a curar. Quando Jesus chama Pedro, que Pedro larga tudo, muitas vezes nós pensamos abandono de família, abandonou tudo, tá vendo? Presta atenção. Hoje eu preguei essa mensagem lá em Itajubá. Quem esteve na live está entendendo o que eu estou falando. Mas alguns pontos eu não pude entrar porque a palavra de Deus é muito rica. E eu quero entrar no que eu não falei lá, eu quero falar hoje aqui, tá? Então, presta atenção. Quando Pedro saiu, não deu satisfação. Mas presta atenção, as pessoas devem pensar assim: mas que injustiça, largou o pai, né, sozinho, com um monte de serviço, largou, abandonou. Que religião? Eu ouvi isso na minha casa, por parte dos meus irmãos. Eles falaram assim: mas que igreja é essa que vocês estão frequentando? Que tira as pessoas de dentro de casa, os filhos de dentro de casa. Aí eu comecei a pensar, mesmo pregando lá em Itajubá, eu comecei a pensar, mas tem muitas coisas para falar. Eu não tive oportunidade, mas eu quero falar nesta noite uma coisa. Quando um filho sai de casa, abandona a casa, vai aventurar, ou larga tudo para viver sozinho, abandona seus pais, abandona sua família, a mãe chora. Mas e daí? O filho tomou uma decisão que a mãe não pode impedir. Muitas mães não podem, não conseguem impedir. Vamos dentro da Bíblia. O filho pródigo. Está dando para entender? Filho pródigo estava vivendo bem dentro de casa, junto com o seu irmão, aparentemente, família estruturada, ricos, fazendeiros, tinha de tudo. E ele de repente, do nada, podia sair de casa com seu casamento. Esse é o sonho de todos os pais. Quando sair de casa, que saia para viver com seu esposo, com a sua esposa. É o prazer de todo pai. Mas aquele rapaz, o que ele faz? Precocemente, ele pede a sua herança e vai viver a sua vida. E chegando em uma cidade, começa a gastar absolutamente o seu dinheiro. E por misericórdia de Deus, Deus permitiu que viesse fome naquela cidade, porque ele haveria de passar por necessidade. O dinheiro, no momento daquele, haveria de acabar. E acabou. E não tinha trabalho, serviço digno. Ele teve que tomar conta de porcos. E a fome era tanto que ele desejava comer comida de porcos. Então aquilo fez com que ele ponderasse: voltarei para a casa do meu pai. Ele até mesmo ensaiou, dizendo assim: pai, eu não sou digno que me receba como filho, receba como um dos teus empregados.
E quando ele ensaia isso, ele consegue ver o pai. E o pai estava praticamente todos os dias esperando o filho voltar. Tanto é que quando ele chega, ele vê o pai. Ele corre e o pai dá um abraço. E o pai manda matar como é que fala? Bezerro cevado. O bezerro cevado. E promove uma festa, um feriado, porque esse filho estava morto e reviveu. Amém ou não amém? Amém. Então olha quantos filhos largam o pai. E as pessoas, a justiça não tem como interferir. Agora quando Jesus chama um filho, todo mundo se levanta, como comigo aconteceu, com a pastora Quitéria, né? Ninguém entende. Não vai sair de casa um momento? Algum momento não vai precisar sair de casa? Nós não vamos viver na dependência do nosso pai até morrermos. Mas nós temos que assumir a nossa posição. Então, quando sai de casa precocemente, não tem como fazer. Mas quando a pessoa sai de casa para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, para ser útil à obra do Senhor, aí vem um monte de palavras negativas. Essa igreja não é de Deus. Foi isso que eu ouvi. Uma das membros, um dos parentes, meus irmãos, tá? Por parte das minhas irmãs, uma delas, não vou revelar aqui o nome, ela falou: se essa igreja não é de Deus não, e falou coisas piores que eu não preciso falar. E um outro irmão, por parte de pai, tá? E falou assim: olha, você virou a casaca, nosso pai nos ensinou a nossa religião e agora vocês estão virando a casaca. Olha só o que eu ouvi, irmãos. E eu fiquei quieto, porque são meus irmãos, parte de pai, outro parte de pai e mãe, eram os mais velhos. Fiquei quieto, porque eles não sabiam o que estavam falando, tá? Eu entendi a situação deles, deixei nas mãos do Senhor. Pois bem, agora vem Jesus, chama os discípulos, chama cada um. Chamou Pedro, Pedro se prontificou. Chamou Levi, que é o Mateus, se prontificou. Até Judas também se prontificou. E lá eu falei assim: por que Jesus chamou Judas? Porque Jesus tem discernimento, Jesus tem visão. Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é Deus, embora vivendo num corpo limitado, humano, mas ele é Deus. Ele podia dizer assim: não, esse daqui é Judas, ele vai me trair. Daqui a 3 anos e 6 meses, o meu ministério, eu tenho um tempo aqui nessa terra, então ele vai me trair. Então eu não vou chamar Judas, eu vou chamar outro, eu vou chamar José, eu vou chamar Zacarias, eu vou chamar alguém que não venha me trair e que não venha lançar mão das arrecadas, porque ele lançava a mão, ele era tesoureiro, e nem colocaria Judas como tesoureiro se fosse eu no meu ministério. Está dando para entender? Amém. Eu não colocaria de forma alguma, como eu já vi acontecer na igreja, pessoas que usavam de má fé, né? Não convém entrar em questão. Aí Jesus coloca Judas, chama Judas. Jesus passou a noite toda, irmãos, no monte orando, buscando de Deus a revelação, aqueles que ele poderia chamar para ser discípulos. Jesus escolheu a dedo e inclui Judas. Por que Jesus chamou Judas como seus discípulos? Hein? Aí que está o mistério. Para que se cumprisse a palavra de Deus. Quando Davi, no Salmo 41,
versículo 9 e versículo 10. Quando Davi profetiza, e essa profecia haveria de se cumprir na vida de Jesus. Essa profecia, Davi estava profetizando acerca de Jesus. Davi era um profeta. A palavra do Senhor não pode cair por terra. Então estava escrito que um haveria de se levantar e trair Jesus, e haveria de acontecer na vida de Judas. Por isso que Judas foi chamado. Judas foi chamado para que se cumprisse, presta atenção, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Davi. Davi falou assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhe dê o pago. Então essa profecia haveria de se cumprir em Jesus. E Jesus chama Judas. Jesus escolhe Judas, porque Judas seria, a palavra de Deus haveria de se cumprir certamente na vida de Judas. Amém ou não amém? Por isso que Jesus chamou. Se não fosse assim, Jesus não escolheria, não colocaria Judas entre os 12 discípulos. Esse é o mistério, irmãos. Esses são os mistérios que nós devemos entender. Então veja, chamou Levi, chamou os demais discípulos, chamou até Tomé. Tomé se prontificou. Tomé posteriormente haveria de negar Jesus. Pedro negou. Tomé haveria de duvidar de Jesus. Mas todos esses homens, quando ouviram a voz de Jesus, venha, eles se prontificaram. Mas agora veja bem, outros se aproximam do Senhor Jesus Cristo. Versículo, eu li o 18, agora o 19, é isso mesmo? E aproximando-se dele, um escriba disse: mestres, aonde quer que fores, eu o quê? Eu te seguirei. Ô mestre, ele se aproxima, ele se oferece. Jesus não o chamou, mas ele viu a obra que o Senhor Jesus Cristo houvera operado, os milagres, a multidão, aquilo o atraiu, deixou aquele homem um tanto, na expectativa de ser um discípulo, porque eu gostei, que coisa maravilhosa a obra que esse homem está fazendo, eu vou te seguir, eu quero ser um discípulo seu. Aí Jesus coloca ele em xeque. O que Jesus disse para ele? Vamos ver aqui, versículo 20, é isso? E disse Jesus: as raposas, o que? Tem covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem o que? Onde reclinar a cabeça. Onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho casa, eu vou me hospedando na casa de um e outro, eu vou alugando, numa hospedaria, hoje nós chamamos hotel, uma pousada. Ele não falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E olha, eu vou levar os meus, hein? Vou levar Judas, vou levar Tiago, Tomé, vou levar a minha turma. E Zaqueu era um homem rico, abriu o coração e houve salvação na vida, na casa de Zaqueu. Amém ou não amém? Graças a Deus. Zaqueu foi chamado para ser um servo de Deus, um crente, porque ele falou: hoje houve salvação nessa casa. Mas os demais discípulos, os demais homens,
Jesus estava chamando para fazer deles discípulos. Aí o Senhor Jesus Cristo escolhe 12. Aqueles 12 estavam ali, né, servindo ao Senhor, andando para um lado e para o outro. E esses que se encontram aqui não estavam na lista dos 12. Eles haveriam de entrar na lista dos 70, que posteriormente haveria de se juntar. 12, Jesus haveria de chamar e a juntar 70. Seria mais 50 e quanto? 58. 58 homens. E daria um número de 70. E posteriormente Jesus haveria de enviar esses 70 em dois. Olha, entre em todas as cidades, aonde posteriormente eu vou lá. Vocês antecipam, cura, liberta, expulsa. Aonde vocês entrarem, primeira porta que vocês entrarem, coma de tudo que colocarem na mesa. Fique lá, não saia de lá, até que a obra seja feita. E quando se tiver alguém doente na casa, cure. Mas quando vocês entrarem na casa, a primeira coisa que vocês devam fazer é ministrar a paz dentro desta casa. Glória a Deus. Paz seja dentro desta casa. Aleluia. Porque eles eram mensageiros da paz. Eles eram enviados de Jesus, discípulos de Jesus. E o poder, a autoridade já se encontrava sobre a vida de cada discípulo. Mesmo na vida de Judas, na vida de Tomé e Pedro, um homem tão sanguinário, que ainda tentou com a espada arrancar o pescoço de um soldado quando Jesus estava sendo preso. Então todos tinham poder e fizeram a obra do Senhor e voltaram alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem. E nós curamos, nós libertamos, e foi aquela maravilha. Cada 70 dividido, vamos ver aí, de 2 em 2, daria quanto? 36 testemunhos. 35, isso mesmo, 35 testemunhos, tá? Um par, 2 pares, 35 pares, tá? Os 70 vieram e começaram a argumentar: mestre, e aquela maravilha, né? E aquela coisa toda. Mas Jesus falou assim: olha, a alegria de vocês já está tudo bem, é isso mesmo, tá? Faltou alguma coisa para vocês? Não, faltou nada, né? Por isso que eu falei para vocês: não leve 2 túnicas, não leve dinheiro, tá? Não leve nada, vai, porque dignos é o operário no seu trabalho, tá? Então, o lugar onde eles haveriam de ministrar a palavra do Senhor, as portas haveriam de se abrir, porque eles estavam ali para trabalhar para o povo, para libertar, para orientar. Eles não teriam tempo para trabalhar, para pescar e viver da pesca ao mesmo tempo evangelizando. Então eles foram com a cara e a coragem, discípulos de Jesus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, fizeram a obra, libertaram. Mas o Senhor Deus usava as pessoas por gratidão, sustentavam os discípulos, davam roupa para os discípulos. Amém. Não faltava nada para os discípulos, porque aqueles que fazem a obra do Senhor, nada falta. Amém. É Ele que nos sustenta. Durante todo esse ano, quem tem nos sustentado é o Senhor. Quem sustenta esta obra é o Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então, ali se encontravam, né, aqueles homens ali. Jesus foi chamando, e eu acredito
que esses que receberam o chamado e que colocaram dúvida no chamado de Jesus ou desculpa. Vamos ler aqui, versículo 21. E outro de seus discípulos, primeiro aquele, os escribas, se ofereceu. Jesus falou: olha, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, a raposa covite, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Colocou ele em xeque para saber se ele queria fazer a obra de Deus com justiça, com amor, ou porque estava vendo oba-oba, milagre, ou queria se aventurar. Então Jesus colocou ele em xeque. E a palavra de Deus não mostra se ele foi ou deixou de ir, mas ele ficou ciente que ele haveria de ser discípulo de um homem que dependia somente de Deus. Aí, versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Veja bem, que ele não pediu autorização ao Senhor. Ele não pediu. Ele falou: Senhor, como é que é? Vou ler de novo para que não fale aqui besteira. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite assim que primeiramente vá sepultar o meu pai. Aí Jesus falou assim: peraí, Pedro, Tiago, João, né? Todos esses não argumentaram nada. Eu estou lendo aqui Mateus 8, irmãos, 21, tá? Amém. Eles se prontificaram. Agora esses pediram: não, primeiro, você não me chamou, eu vou, sim, mas primeiro permita o quê? Que eu vá o quê? Sepultar meu pai. Sepultar o meu pai. Olha, meu pai já está numa idade, sabe? E daqui não sei, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Eu não sei, ele está próximo, já está numa idade. Permita-me, depois da morte dele, eu vou. Aí Jesus falou assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos. A pessoa não sabe o quanto o ministério de Jesus haveria de durar. Então Jesus falou assim: hoje, eu quero que você venha hoje, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Será que isso seria injustiça da parte do Senhor? Porque Deus, Jesus, cuida de todos nós. Quando eu saí de casa, Jesus cuidou da minha mãe, viúva. Eu era o mais velho. Depois veio a Cássia. Eu tinha 23 anos. A Cássia tinha 20. Eduardo, 6 anos mais novo do que eu, né? Uns 16 anos aproximadamente. Depois veio o caçula, Paulo, mais ou menos aí, posso dizer, né? 15 anos mais novo, aproximadamente, tinha 5 anos aproximadamente, tá? No momento eu não estou sabendo fazer a conta. 10 anos. Mais 10 anos. Paulo é 10 anos, 11 anos mais novo que você. Aí tinha aqueles 3, tá? E tinha eu. Os demais tinham casado. Aí eu falei: Senhor, se és tu que tem realmente me chamado para a tua obra, prepara alguém para me substituir. E um irmão, na mesma semana, um irmão aqui de São Paulo, manda uma carta para minha mãe dizendo: olha, eu me converti. Se eu permanecer aqui, eu vou me desviar, porque eu faço show. Eu conheço muitas casas noturnas. Eu consigo, eu amo minha mocidade toda. Eu só sei fazer isso no momento. E se eu permanecer aqui, eu vou me desviar. Mãe, eu
eu peço que a senhora me receba, porque eu vou te ajudar. Eu saí, pedi que alguém me substituísse, para que minha mãe não ficasse sozinha. E Deus leva o meu irmão e coloca no lugar. Amém? Providência do Senhor. Ela chorou, ela ficou triste, porque eu saí precocemente, com 23 anos, chorou. E as vizinhas, toda aquela coisa toda. Meu Deus. Mas esse mesmo irmão, não estou fazendo crítica, estou analisando. Esse mesmo irmão, que já estava com... Eu estava com 20. Estava com 30 e pouco. Ele já estava com 33, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele saiu de casa, veio aqui para São Paulo com 20 e poucos anos. E aí? Alguém chorou? Eu não vi choro naquela época. Ele saiu, eu vou, mãe, para São Paulo. E foi. E com 30 e poucos anos ele volta. Alguém morreu por causa disso? Ele não foi? Alguém impediu? Alguém falou mal? Alguém criticou? Ninguém. Mas quando Jesus chama para a obra, aí vem as críticas. As pessoas começam a criticar, o parente não entende. Por isso que Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque Jesus, dono de todas as coisas, dono da vida, é Ele que providencia tudo para nossas vidas. Porque quando a gente sai para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, Deus, Ele honra a nossa saída, tá? Porque Ele não é injusto, não. Jesus não faz injustiça. Mas Ele chamou aquele discípulo e eles foram. Mas alguns começaram a colocar barreiras. Deixa eu sepultar o meu pai. E o outro falou assim, vamos ver aqui, versículo 22, e Jesus porém disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Agora vamos lá, Lucas, capítulo 9, onde eu pedi para vocês deixarem aberto. Versículo 57, eu vou terminar já já. E aconteceu que indo eles pelo caminho, ele disse ao Senhor: seguiste-ei para onde quer que fores. Esse foi o escriba. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus, nesse texto, ele diz assim, e Jesus disse: ninguém que lance mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus te chamou, te qualificou na obra, e agora você larga tudo, porque eles eram chamados, eles eram discípulos de Jesus. Eles eram discípulos, a palavra do Senhor fala claramente, eles eram discípulos, mas eles estavam com saudade da mãe. Outros queriam sepultar o pai, queriam sair do discipulado, queriam voltar, mas Jesus a cada um tinha uma palavra de disciplina, de repreensão, de reprovação. E aí Jesus pega mais forte com esse último, dizendo: aquele que lança a mão do arado, você não é discípulo? Você não trabalhou? Você não foi, você não expulsou, você não foi usado, sustentado, você não viu milagre? E agora você quer voltar?
Pois eu te digo que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, você também não é apto. Não está apto para entrar no descanso, no reino de Deus. Está dando para entender, irmãos? Uma vez que você foi chamado, é discípulo para sempre. Não tem volta. Porque você tem um mestre. E o teu mestre é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que você não precise largar o teu trabalho, largar sua mãe, seu pai, largar nada. Mas paralelamente do teu serviço, você é discípulo de Jesus. Você é servo do Senhor Jesus. E você deva permanecer na posição que o Senhor te colocou, como servo, como discípulo, como missionário do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós temos que encarar a obra do Senhor como ela é, como nós fomos chamados. A sua vida é especial depois que você teve um encontro com Deus. Você não é qualquer um, não. E te digo, você não é dono de si. Você tem um Deus que governa a tua vida, governa a tua casa. Tudo que se encontra dentro da tua casa, os teus parentes, tudo pertence ao Senhor. É Deus que cuida. É Deus que zela por você. E quando você está fazendo a obra do Senhor, viajando conforme nós temos recebido esse mandado da parte do Senhor, Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado da nossa casa. Deus tem cuidado de nós. Até mesmo quando a gente viaja, o Senhor Deus manda o dinheiro para que a gente possa ir e voltar sem qualquer tipo de constrangimento. Porque esse é o Deus. Ele nos envia, Ele nos chamou e nos envia. É Ele que nos sustenta para a glória do nosso Deus. Quantas vezes, sem condição, faltando uma semana para viajar, e de repente alguém ligava e dizia: olha aqui, pastor, eu fiz uma promessa, está aqui. E quando a gente ia ver, era o momento certo para a gente viajar e cumprir com os nossos deveres na casa do Senhor, no Rio de Janeiro. Esse é o Deus que você serve. Você não largou o teu emprego porque não é esse o plano que Deus tem. Mas você saiba que você é um discípulo. Você é um missionário aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola. Você é um discípulo de Jesus. Você está ali como missionário para fazer a obra do Senhor. Certifique disso. Leve a obra de Deus com responsabilidade. Ah não, mas eu sou um crente. Deus não tem muita intimidade com o crente, não. Ou seja, crente não tem muita intimidade com Deus, não. Mas o discípulo tem. O servo tem. Porque ele está ali para receber instrução e obedecer o mestre. Não tem um provérbio que diz: tudo que o vosso mestre mandar, faremos todo. Então nós estamos no regime, na escola do Espírito Santo. E nós temos que entender que nós não estamos aqui de boa, como um crente qualquer. Nós somos servos de Deus, somos discípulos do Senhor Jesus. E o que Ele te dá para você fazer, faça com amor. Se você não sabe fazer, se posiciona, porque Ele vai te capacitar. Ele que capacita, Ele que nos inspira, Ele que nos dá dom. O negócio é você pegar a obra do Senhor com responsabilidade e dignidade, porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Se orgulha de fazer qualquer coisa na igreja, porque você está trabalhando, irmão, não para homem. Você está fazendo a obra do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Sinta-se honrado, tenha orgulho disso, porque você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quantas pessoas
queriam estar no teu lugar e não têm tido esse chamado, estão morrendo, estão aí se perdendo, mas você tem um Deus, você tem paz, você tem vida eterna, você tem promessa. Se consciente para que você leve tudo isto a sério e que você zele pela obra de Deus, pela palavra do Senhor, que você tenha responsabilidade e compromisso com as coisas do Senhor, porque Ele é o nosso mestre. Amém. Aleluia, Ele é o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.